Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês, da parte do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um estudo bíblico na palavra de nosso Deus. Na verdade, nós estamos hoje dando continuidade à série que vínhamos fazendo com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 24, estudando o sermão profético do Senhor Jesus. Nós estamos utilizando, como eu disse nos estudos anteriores, o material do pastor R6 Pro, que trata sobre os últimos dias. Na verdade, é uma série que ele fez e transformou em livros. Nós estamos estudando, então, esta série do Sproul nessas nossas mensagens. E hoje, então, eu chego na quinta parte, no quinto estudo, falando sobre os últimos dias. Nós estamos estudando Mateus 24, passo a passo. E hoje eu vou chegar aqui, então, agora nos versos de 36 a 44, que dizem assim: mais a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, ou nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia e hora vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Oremos. Deus amado, no nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, na presença do Senhor, para mais uma vez estudar a Tua Palavra, para mais uma vez sermos enriquecidos com a instrução que vem do alto. Abençoa a mim, aos meus irmãos e irmãs que ora acompanham esta reflexão e dá-nos a compreensão, o entendimento e edifica-nos para a Tua glória e também para o progresso do Teu reino aqui em nossos dias, em nossa cidade. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, deixem-me relembrar um pouco do que nós vínhamos tratando com vocês nos estudos anteriores. Lembrando que nós já estamos há 4 semanas, né? Esse já é o quinto estudo que a gente faz sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e onde Jesus estava no templo com os discípulos, e ele vai para uma montanha, e ali está ele com os discípulos no Monte das Oliveiras. E ali os discípulos fazem uma pergunta ao Senhor Jesus, base numa observação que foi feita quando ele estava no templo. Eles mostram as construções, mostram a edificação, a beleza daquele templo. E aí então os discípulos, Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada ou destruída. E a pergunta dos discípulos, na verdade duas, são as seguintes: quando sucederão estas coisas, ou seja, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda? E nós já trabalhamos nos estudos anteriores parte dessas questões. Qualquer dúvida, volta lá nos vídeos, procura aí no vídeo do YouTube, na página da Igreja Presbiteriana de Brumado, e você vai então encontrar esses estudos. Hoje então eu chego nessa parte que trata sobre a questão da última hora, né? A última hora. E eu quero que você comece esse estudo imaginando: você recebeu uma ligação de um assaltante, de um ladrão. Ele liga às 4 da manhã para a sua casa, dizendo que às 8 ele vai invadir e vai roubar a sua casa. O que você faria? Certamente, se você acreditar na ligação e você achar que essa informação merece alguma consideração, você vai se levantar, vai se preparar, vai avisar a polícia. Enfim, você vai tomar algumas precauções para quando aquele momento chegar, você não ser então surpreendido. Caso você desconsidere, ache que é um trote, então você vai ficar na dúvida se é ou não. Então, olhando para o texto, o Senhor Jesus então fala mais ou menos sobre isso que nós estamos tratando aqui. E o texto que eu li, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Mateus 24,
36 a 44. Então nós temos uma questão a ser considerada aqui. Nós estamos olhando a perspectiva do Sproul, mas também de alguns outros comentaristas sobre esse texto. E o que dizem os comentaristas sobre essa questão que nós estamos colocando aqui? Primeiro, vale salientar que alguns creem que até o versículo 35 de Mateus 24, Jesus está falando apenas sobre a destruição de Jerusalém. Mas aqui agora, então, ele muda a perspectiva para algo mais amplo, mais abrangente. Outros argumentam que nas passagens anteriores que nós já consideramos, Jesus se refere à sua vinda em glória e, portanto, não se refere ao ano 70, quando ele menciona a questão da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. E ainda outros sustentam que Jesus estava seguindo um padrão profético do Antigo Testamento, sobre o qual nós já conversamos em um estudo anterior. Vale salientar aqui que muitas vezes as profecias do Antigo Testamento elas tinham um cumprimento próximo, mas também outras tinham um cumprimento distante, ou seja, num futuro ainda bem longe. E nesse contexto, me parece ser importante a gente lembrar que todo o discurso desse capítulo, todo o ensino aqui, foi provocado pelo anúncio que Jesus fez aos discípulos de que o templo e Jerusalém seriam destruídos. E eles então fazem duas perguntas. A primeira, eu repito aqui, é: quando sucederão estas coisas? E a segunda é: qual sinal ou que sinais haverão da tua vinda e do teu reino? Ou seja, a segunda vinda, sobre a qual Jesus já tinha falado com eles noutras oportunidades. A grande questão aqui para nós é que seria muito mais fácil se Jesus tivesse respondido à primeira pergunta que eles fizeram com os sinais que ele indicou, como fomes, terremotos, pestes e outras coisas mais. E depois, então, ele terminasse por dizer que, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Ou seja, nós teríamos, então, liquidado a questão, porque saberíamos que Jesus estava falando apenas para aqueles discípulos, para aquela geração. E depois, então, ele talvez começasse a falar, prosseguisse falando sobre a sua segunda vinda. Só que ele não fez assim. Nós temos um emaranhado de informações em Mateus 24, e se não atentarmos bem, fica difícil da gente saber sobre o que ele está falando. Então, vale salientar aqui que muitos acreditam que tudo isto que Jesus fala aqui se refere a todos os três eventos, ou seja, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém e a segunda vinda do Senhor Jesus. Então isso é algo para a gente pensar sobre o que ele está aqui falando. Sproul, no seu livro, no seu texto, ele diz assim: meu entendimento das palavras de Jesus é que ele estava dizendo essencialmente o seguinte: posso dizer-lhes que estas coisas acontecerão dentro dos próximos 40 anos, mas não sei o ano, o mês, o dia ou a hora. Portanto, diz Sproul, a primeira coisa que vemos nesse texto é que Jesus não se afasta aqui da primeira predição, sobre o cumprimento das coisas que ele profetizou. E aqui nós temos então algo a pensar, algumas coisas as quais nós devemos estar indagando, porque Jesus sabia quem ele era Deus encarnado, e Deus sabe todas as coisas, mas aqui ele afirma que ele não sabe exatamente quando algumas coisas vão acontecer. E nós ficamos então pensando, afinal de contas, por que em algum momento ele dizia que sabia, ele até lia a mente das pessoas, sondava o coração das pessoas, sabia o que as pessoas estavam pensando, mas em outros momentos então ele chega e diz não saber do que se trata, ou não saber precisar a data em que tal coisa vai acontecer. Por que ele coloca então aqui essas questões? Vamos pensar um pouquinho na história da igreja, especialmente nos concílios. Uma das coisas que nós temos que pensar acerca de Jesus é quem ele era. Ele era Deus e homem, 100% Deus, 100% homem. E, portanto, ele tinha duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. E isso foi motivo de grandes discussões ao longo da história da igreja. As pessoas discutiram bastante, os concílios se reuniram, estudaram a palavra de Deus para chegar a algumas definições teológicas.
E um desses concílios foi o concílio de Calcedônia, que se reuniu no ano de 451 para tratar exatamente dessa questão das duas naturezas do Redentor, das duas naturezas de Cristo. E esse concílio, então, ele reconhece claramente a natureza misteriosa da encarnação, confessando Cristo como alguém que possuía duas naturezas, uma divina e uma humana, em uma só pessoa. Né? Duas naturezas, uma divina e uma humana, em uma só pessoa. E o que aquele concílio afirmou? Ele afirmou que Jesus era vero homem e vera homo e vera Deus, ou seja, 100% homem, 100% Deus. E nesse sentido, então, nós vemos que ele estabelece um limite nessa questão das duas naturezas do Redentor. E o Credo de Calcedônia, então, ele vai falar desta união, né, de Cristo, mostrando que ela foi sem mistura, sem confusão, sem separação e sem divisão. Algo até difícil para a gente compreender, mas é o que está na pessoa do Redentor. Então, duas naturezas ligadas, né, unidas em um só homem, a divina e a humana. Esse concílio de Calcedônia, ele foi muito cuidadoso, diz Sproul, em insistir que cada natureza de Jesus retém seus próprios atributos. O que isso significa dizer? Significa dizer que uma natureza humana deificada não é mais humana e uma natureza divina humanizada também não é mais divina. Então ele procura deixar claro que essas duas naturezas elas existem 100% na mesma pessoa sem se misturar, ou seja, elas são distintas, né? E nesse contexto, então, nós vamos perceber, inclusive nos ensinos do Senhor Jesus, que há ocasiões em que ele manifestou claramente a sua natureza humana. Você vai ler na carta aos Hebreus, por exemplo, e também nos Evangelhos, onde nós vamos ler que Jesus teve fome, que ele teve sede, que ele se cansou, que ele foi suscetível à dor física. Então, isso é algo próprio da natureza humana. Né? Ou seja, o humano sente fome, o humano sente dor, o humano sente frio, o humano sente o calor. Por outro lado, a natureza divina do Senhor Jesus, né? Ela frequentemente ela é percebida em comunicados que ele faz, questão quando ele demonstra, por exemplo, onisciência, né? Saber determinadas coisas. Isso aí a natureza humana em ação. E houve ocasiões em que Jesus falou coisas que nenhum ser humano jamais poderia ter sabido. E nesse contexto, então, nós temos que pensar que é a natureza humana que está ali por trás disso ou agindo. Voltando aqui para Mateus, então, o que nós vemos é que ele prosseguiu e descreveu as circunstâncias da sua vinda, né? Ou seja, a gente tem que olhar aqui que em alguns momentos não dá para ficar muito claro para nós se ele está falando do tempo de sua aparição final ou da destruição do templo. Olhe, por exemplo, para o verso 37 aí do Evangelho. Ele diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. E a pergunta que surge aqui é: o que Noé e Jesus têm em comum aqui nessa passagem ou nesse texto? Vamos pensar aqui o seguinte, vamos olhar para Noé. Deus falou a Noé sobre o dilúvio vindouro e ordenou que ele construísse uma arca que salvaria, né, os crédulos, que salvaria os fiéis. Então você pense aí no que aconteceu naqueles dias. Noé falou sobre o juízo vindouro, começou a trabalhar na construção da arca. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, ou seja, viviam a sua vida normalmente, só que muitas não atentaram, não estavam nem aí para o que Noé estava pregando em termos de evangelho, de conhecimento, ou de revelação de Deus. Aí eu pergunto para você, há algo de diferente dos dias de Noé para os nossos dias? Se você observar aqui, você vai perceber que hoje, né, o mundo está cheio de pessoas que, à semelhança das pessoas de Noé, também criticam, né, a mensagem bíblica, também criticam a mensagem de Deus.
Só que elas se esquecem que elas serão chamadas para prestar contas a Deus, né, dessas coisas que elas estão fazendo. Então, observe aí que o julgamento de Deus, então, virá de uma maneira clara sobre todos os homens. Assim como foi nos dias de Noé, de Jesus, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. E aí os versos 43 e 44 são importantes da gente frisar aqui, onde no verso 43 Jesus diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E no verso 44 ele diz: por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O que Jesus está colocando aqui para a gente é a necessidade, né, de estarmos vigilantes. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, sabemos, porém, que Ele virá. Quando? Não sei. Que horas? Não sabemos. Jesus não nos revelou isso. A sua natureza humana não deixou isso transparecer para nós. Mas o que nós sabemos é que Ele virá. E a gente sabe que ao longo da história da igreja, muitas pessoas tentaram prever a hora, o dia, o ano do retorno do Senhor Jesus, só que todos erraram, todos falharam. Jesus, então, não nos deu um calendário, mas ele disse: preparem-se, vigiem, estejam alertas, estejam atentos, porque eu virei, eu voltarei. Então, meus queridos, a gente observando, em outra ocasião, ele vai terminar uma de suas palestras, preleções aos discípulos, perguntando o seguinte: quando, porém, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Aqui, claramente, ele está se referindo ao final dos tempos, quando ele virá na sua segunda vinda, o seu retorno glorioso para buscar a igreja. E a pergunta que ele faz é: achará fé na terra? E eu quero terminar essa nossa reflexão, esse nosso estudo, perguntando para você o seguinte: se ele vier antes de eu ou você morrermos, nós queremos estar com ele? Seremos achados fiéis nessa nossa caminhada, nessa nossa trajetória cristã? Se ele vier agora, né, você está preparado? Será que eu estou preparado para esse encontro com o meu Senhor Jesus? E o que importa aqui é que nós precisamos estar alertas, vigilantes, quer ele venha hoje, amanhã, daqui a um ano, daqui a 10 anos, quando nós morrermos, ele virá. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim, aqui nesse texto. A sua vinda é certa. Então, preparemos-nos para este momento, preparemos-nos para o seu segundo retorno e para estarmos com ele. Então, a grande lição que eu creio fica desta passagem aqui é: estejamos preparados, estejamos vigilantes. Quer ele venha hoje, quer ele venha amanhã ou daqui a alguns anos. Então, que Deus em Cristo te abençoe ricamente. Se você tem alguma dúvida, alguma indagação, manda no WhatsApp, nós vamos estar respondendo para você prontamente, né, dialogando posteriormente. Nosso desejo é que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida, né? Obrigado por sua companhia conosco, obrigado por acompanhar esse estudo, essa breve exposição que nós estamos fazendo do Evangelho de Mateus, e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Oremos. Pai amado, no nome de Jesus, agradecemos o privilégio deste momento, agradecemos a oportunidade desse estudo, agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui na Tua presença, meditando na Tua palavra, refletindo sobre as verdades do Santo Evangelho e, em especial, sobre esse tema que nos é tão caro, tão especial, que é a segunda vinda do Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo com o fortalecimento da fé, com a firmeza em Cristo e com a convicção de que o Senhor virá para buscar aqueles por quem Ele morreu, virá para exercer juízo sobre os ímpios e virá para consumar todas as coisas, como disse o Senhor nessa passagem até aqui. Louvado seja o Teu nome em Cristo Jesus, em nome dele nós oramos. Amém. Ok, meus irmãos e irmãs, que Deus em Cristo abençoe ricamente a sua vida. Até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.